No vídeo de hoje, então, vamos para o capítulo 6 do livro de Jó, que é um capítulo relativamente curto, tem apenas 30 versos, e estou aqui no canal, no final do vídeo eu explico mais sobre essa playlist que eu estou gravando sobre a Bíblia. Vamos direto pro texto que diz o seguinte: então, Jó, que é a continuação deste personagem bíblico que é tão sofrido, passou por tanta dificuldade, nos capítulos anteriores eu apenas apresentei como que essa história toda começou, e se você quer ver eu vou deixar lá no final. Então, capítulo 6 diz o seguinte: então Jó respondeu. Respondeu a quem? Ao primeiro amigo que aparece a ele, que é o Elifaz, lá do capítulo 5, que é o primeiro dos amigos que aparecem, trazendo um sermão para ele, dizendo por que ele está passando por essa dificuldade de perder os filhos, perder os bens, perder a família e perder tudo mais. E aí ele continua, então, dando uma resposta para Jó, que é o seguinte: então Jó, dando uma resposta para Elifaz, que é o seu amigo. Então Jó respondeu, depois desse amigo ter confrontado ele: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Isso aqui é quase um poema. Na verdade, o livro de Jó, ele faz parte dos livros poéticos da Bíblia, juntamente com Provérbios, juntamente com Salmos, Eclesiastes, entre outros. Tanto que o livro inteiro é escrito em verso. Veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares, por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Se as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida causa-me repugnância. Veja, é um texto, claro, tem todo o seu contexto, mas você já parou para pensar que esse texto aqui foi escrito em torno de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo? Então tem toda essa questão que você tem que pensar, né? Veja quanta informação tem num texto, e a gente acha que hoje em dia a gente manja tudo, mas na verdade um texto que provavelmente é o texto mais antigo da Bíblia, que é Jó. Supostamente, porque tem gente que diz que é Gênesis e assim por diante. Entre aspas aqui: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Então o que é Jó fazendo até esse momento? Dizendo que não, eu não sou tão ruim assim para estar sofrendo tudo isso que estou sofrendo aqui. Perdi filho, perdi bens, perdi tudo mais, até minha saúde. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra, acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso, pois os meus irmãos enganaram-me, como riachos temporários, como os riachos que transbordam, com o degelo, quando o degelo os torna turvos, e a neve se derrete, os faz encher. Engraçado que quando a gente pensa em Jó, pensa em Bíblia, a gente pensa em deserto, mas na verdade Jó entende de gelo, tá até falando aqui, né? Então, quando o degelo os torna turvos, então ele morava numa região certamente que tinha essa experiência. E a neve se derrete e os faz encher. Mas que param de fluir no tempo da seca, que com certeza deve ser no inverno. E no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam, agora ele já mudou de tema, está falando de comerciante. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água, as caravanas de Temá, cita até o nome de uma cidade, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Inclusive tem aquela rainha de Sabá que veio visitar Salomão, tem todo um outro contexto. Olham esperançosos os mercadores de Sabá, ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Então agora ele começa a dizer que os amigos estão ali para criticar, vieram para se compadecer daquela dor e sofrimento do capítulo anterior, do capítulo 3, 4 e 5, mas aqui ele já começa a reclamar e dizer: vocês, meus amigos que vêm aqui, só conseguem me falar que eu sou o culpado, que eu sou o errado disso tudo? Pois agora vocês de nada me valeram, contemplaram a minha terrível situação, se enchem de medo, alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa? Ou que de sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ele faz essas perguntas querendo resposta. Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora, tenham bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios?
Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? E tem muitos que dizem que esse final do verso que mostra a arrogância de Jó, e inclusive culpam ele por sofrer toda essa aflição, essa dificuldade, por conta de achar que é um santo, que é o que ele dá a entender nesse final do verso aqui, né? Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Talvez por isso é que tenha pesado toda essa tragédia sobre ele. Bom, então esse foi o capítulo 6 aí do livro de Jó. Eu estou num projeto aqui no canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, vídeo por vídeo, livro por livro, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, na sequência, Esdras, Neemias e Esther, e atualmente estou no livro de Jó. Eu fico por aqui, próximo vídeo capítulo 7, vídeo anterior capítulo 5. Valeu!